Muito bem, seja bem-vindo à nossa terceira e última aula do capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Nós vamos começar a partir do versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Começando, eu queria destacar esse homem chamado Simeão. Nós estamos, numa época prestes à revelação do reino de Deus através do ministério de Jesus Cristo. Então, o reino de Deus que João Batista vai começar a anunciar, certo? Será manifesto através do ministério de Jesus, da sua obra na cruz e da sua ressurreição. Mas antes disso tudo acontecer, nós ainda encontramos no Velho Testamento, no finalzinho dessa época de Velho Testamento, um homem chamado Simeão. Aqui não fala que ele era sacerdote, não fala que ele era um profeta, muito menos um rei, ou alguém que tivesse uma missão especial, como Sansão, como Gideão, alguns grandes homens do Velho Testamento que tiveram realmente uma posição de destaque no plano de Deus. Apenas um homem. E este homem tinha testemunho. Nós sempre estamos falando sobre o que nós podemos tirar da palavra de Deus para as nossas vidas, certo? E o que nós encontramos aqui é testemunho, algo que nós estamos realmente querendo definir para nossas vidas através do estudo da palavra de Deus. Nós precisamos, além de crer no Senhor Jesus, nós precisamos ter uma vida realmente transformada, de sal, de luz, que mostre esse testemunho, como nós vemos de várias pessoas aqui estudadas no Evangelho de Lucas. Então, este homem, um simples homem, tinha o testemunho de ser justo e piedoso. Nós precisamos dessa característica hoje. Falar sobre ser justo e piedoso, nós estamos falando sobre tudo que a gente pode fazer daquilo que depende de nós, a nossa justiça, quando nós aplicamos os princípios e a verdade de Deus de maneira equilibrada e baseado na verdade, mas nós também temos que ter a piedade, que relaciona tudo aquilo que está ao nosso redor que precisa de receber bondade, cuidados, misericórdia, amor. Então a piedade nos aponta para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, de como nós lidamos com o que está acontecendo ao nosso redor. Se somos quebrantados, se temos empatia com as pessoas, com o sofrimento das pessoas, com as necessidades das pessoas. E a justiça, algo que se baseia no nosso padrão de vida, naquilo que a gente tem como princípio de vida. Este era Simeão, um simples homem, mas que a palavra de Deus destaca, primeiro, por causa do seu testemunho, certo? E outra coisa, ele tinha uma segunda, terceira, quarta característica que destacava ele diante das outras pessoas. Ele esperava algo importante. A minha pergunta é, como segunda característica de esperar, o que nós esperamos? Qual é a sua grande expectativa na vida? Será que a nossa expectativa se resume ao que está acontecendo essa semana em nossas vidas, ao que está acontecendo esse mês, esse ano, algo no trabalho, algo nos estudos, algo na família? Mas Simeão, ele tinha um envolvimento com o reino de Deus de uma maneira mais ampla, mais completa. Porque o que diz que ele esperava aqui era a consolação de Israel, de uma nação inteira. Então ele estava preocupado com o povo de Deus. Ele estava preocupado com a nação. Ele estava preocupado com o plano de Deus em relação a todo o povo dele. Esse povo, quando se torna o povo de Deus, ele se destaca
ou ganha importância por fazer parte do plano de Deus. E nós sabemos o tanto que o povo de Israel é um povo separado e que vive os planos de Deus de época em época, certo? Como em 1948, quando a nação foi reconstruída, e há outras profecias sobre o que vai acontecer com o povo de Israel no futuro. Mas hoje nós somos o povo de Deus e precisamos saber o que está acontecendo conosco. Que mover é esse de Deus hoje e o que está nos esperando no futuro? Simeão era um simples homem, mas ele tinha uma esperança grande que o fazia importante no reino de Deus. Então nós estamos estudando a palavra de Deus para descobrir como nós podemos ser importantes no reino de Deus. Como nós podemos crer e usar a nossa fé não só para o nosso benefício, para os nossos interesses particulares, mas para podermos acompanharmos o plano de Deus. E essa comunhão dele com Deus, ou essa postura dele com Deus, era algo tão envolvente, tão abrangente na vida dele, que ele tinha uma dependência do Espírito Santo. E olha, nós estamos falando de Velho Testamento. E nós sabemos que no Velho Testamento nós encontramos a manifestação do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, diretamente na vida de pessoas que eram sacerdotes, profetas, reis ou que tinham uma missão destacada. Mas você não vê o Espírito Santo no Velho Testamento como algo gratuito ou geral. O Espírito Santo estava sobre ele. E olha, nós estamos falando do Velho Testamento numa época em que o Espírito Santo ainda nem tinha sido derramado, né? Com o advento do Espírito Santo lá em Atos, a descida do Espírito Santo. Mas está vendo tanto que, mesmo no Velho Testamento, nós podemos descobrir como o plano de Deus e a ação de Deus é contínua, certo? E Deus é Deus sempre e tem um relacionamento com seus filhos sempre. E as pessoas tinham experiências com Deus porque eram pessoas de Deus. E aqui está dizendo que o Espírito Santo não só estava sobre ele, mas está dizendo que o Espírito Santo revelava coisas para ele. Era a maneira de Deus falar com ele. E a Bíblia diz que o Espírito Santo lhe revelou que ele não passaria pela morte antes de ver a Jesus Cristo. Olha que revelação pessoal, mas que tinha a ver com algo que estava sendo esperado há quantos anos? A vinda do Messias, que aconteceu há 2000 anos atrás. Esse homem sabia que não ia morrer antes de ver o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que num determinado dia, numa determinada manhã, talvez numa determinada tarde, ele foi movido pelo Espírito Santo e ele foi até o templo. Será que ele foi num momento especial, num dia especial, até o templo, naquele dia, naquela hora? Mas movido pelo Espírito Santo, quando ele chegou lá, os pais de Jesus já estavam lá, levando o menino para fazer o que a lei ordenava, que nós já estudamos nas aulas anteriores. E a Bíblia diz que Simeão, teve um momento da sua promessa cumprido. Ele pôde tomar nos braços a Jesus e pôde louvar a Deus. Será que as pessoas sabiam o que estava acontecendo ali? Será que outras pessoas sabiam quem era aquela criança que estava entrando na sinagoga naquele dia? Será que as outras pessoas estavam vendo o Salvador ali? Será que as outras pessoas estavam vendo o reino de Deus sendo manifestado através da vinda do menino Jesus? Mas naquele momento, Simeão, por ser movido pelo Espírito Santo, por ter revelação do Espírito Santo, por ter o Espírito Santo sobre ele estava participando do reino de Deus, do propósito de Deus, de uma maneira que ninguém mais conseguia participar. Que nós possamos ser pessoas assim, como Simeão, pessoas destacadas, pessoas com testemunho de justiça e piedade, mas com uma esperança sobrenatural, relacionada aos planos de Deus, ao reino de Deus, porque isso nos coloca nas mãos do Espírito Santo, para que ele nos faça participar desse plano de uma maneira mais profunda, mais real e realmente que vai realmente mudar a nossa vida. Que Deus te abençoe e vamos para o próximo texto. Em sequência, no versículo 36, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias
que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Falamos de um homem, agora a palavra do Senhor nos traz Ana, certo? E ela já tinha uma função especial. Ela era uma profetisa, certo? E agora vamos aos detalhes, né? Que faz a história e o papel dessa mulher realmente ser um exemplo para nós, porque nós temos a nossa história e também estamos desenvolvendo um papel. Ela era avançada de dias, dá para você imaginar quantos anos ela tinha? 70 anos, talvez? Mais de 70? Ela vivera com seu marido 7 anos depois que se casou e ficou viúva. Então imagina, se ela casou talvez com 14 anos, 13, 14 anos, certo? Ela já tinha 84 anos de viuvez, certo? Então ela ficou só casada só 7 anos. Então nós podemos dizer que ela viveu 84 anos da vida dela, aí a gente já sabe que ela tem mais de 70 anos, ela viveu 84 anos da vida dela como viúva. Só 7 anos de casado, gente. Você imagina uma pessoa naquela época, né, que vivia bastante, né? Tá aí, essa mulher, só de viúva, ela tinha 84 anos, né? Mas vamos colocar mais uns 13 anos, 14 anos, quando ela se casou. Então ela tinha o quê? 90, 100 anos. Gente, ela viveu a vida dela inteira, certo? Aceitando uma realidade que muitas pessoas têm muita dificuldade de aceitar, certo? Né? O marido morreu, 7 anos só de casada, talvez 20 e poucos anos já tinha ficado viúva, e ela viveu a vida inteira aceitando essa realidade. Né? Não importa qual é a realidade. Talvez a minha realidade, a sua realidade não é essa, de viver sozinho. Mas às vezes a nossa realidade é viver com uma situação econômica, é viver com uma enfermidade, é viver com alguma outra realidade que nos prende, que nos limita. Lógico que dentro do plano de Deus, toda libertação, toda cura, toda transformação é válida e nós clamamos e esperamos por isso. Mas nós temos uma parte nossa que tem que viver bem com as realidades que nós enfrentamos. E essa mulher vivia muito bem com a realidade dela, porque durante 84 anos viúva, ela tinha um testemunho. E o testemunho dela era de ser uma profetisa, tá? E ela viveu e ela não deixava o templo. Além disso, ela tinha uma postura cristã de busca a Deus, de comunhão com Deus, que fazia, eu acho, toda a diferença, certo? Ela vivia em adoração, dia e noite, e na nossa correria, na nossa vida agitada, moderna, nós às vezes não conseguimos adorar nem de noite, quanto mais de dia. E ela vivia em jejuns e orações, certo? E o que ela ganhou com isso, com essa vida tão dedicada? Chegando naquela hora, tempo determinado de Deus, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino que ela tinha encontrado ali. E a todos que esperavam a redenção de Jerusalém, ela era outra que estava preocupada com uma esperança, que era a redenção do povo de Deus, porque a vinda do Messias ia trazer a redenção do povo de Israel. E as pessoas que eram cristãs, né, naquela época, a gente pode falar isso, né, antes de Cristo, que já eram de Deus, elas esperavam o plano de Deus se cumprir. Jesus já veio na cruz, nós já passamos por essa fase há 2000 anos atrás, 2000 anos já se passaram. Nós temos, antes do famoso Apocalipse, nós temos muita coisa para acontecer, e nós estamos vivendo esse período aqui e nós não sabemos o que vai acontecer. Mas se nós lermos toda a palavra de Deus, nós sabemos que alguns sinais vão nos preparar para o que vai acontecer em seguida. Como preparou eles, esses sinais prepararam eles para a vinda de Jesus, nós também estamos esperando a outra vinda de Jesus. E antes desse arrebatamento, sinais vão nos ajudar a entender o que está acontecendo.
Os que esperam a volta de Jesus se preparam para esse dia. Como essas pessoas estavam se preparando. Será que não é um sinal para a gente? Para a gente hoje se preparar também numa esperança do que vai acontecer? Estarmos tão próximos de Deus para ver isso acontecer? Simeão e Ana eram essas pessoas, certo? Que viviam em comunhão com Deus, adorando, jejuns e orações. E assim se faz uma vida dedicada a Deus, que se torna uma personagem do Evangelho e que fica marcada na história. Hoje eu estou lendo sobre Ana. Há 2000 anos atrás ela viveu apenas cuidando da vidinha dela. Mas agora ela é um testemunho 2000 anos depois, para mim e para você, do que Deus faz, de como o plano de Deus é maior do que as nossas vidas e as nossas questões. E para terminar, a partir do versículo 42, 46, 48 até 49, Jesus atingiu 12 anos. Eles foram a Jerusalém segundo o costume. Estavam eles seguindo ainda as tradições da época. 3 dias depois, eles já tinham ficado na cidade, já estavam indo embora, né, na viagem que faziam até Jerusalém e voltavam para suas cidades. Voltando, 3 dias depois, tiveram que procurar Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus tinha se separado da família. E eles acharam Jesus no templo. Depois você lê lá os outros versículos para você descobrir o que aconteceu. Eles se separaram do menino Jesus e voltaram para procurar Jesus e acharam ele no templo, assentado no meio dos doutores. Ele estava ouvindo e interrogando. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? 3 dias ele tinha desaparecido da turma, né? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele respondeu: Por que me procuram? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Então nós vemos o menino Jesus bem antes, muitos anos antes dos 30 anos, quando ele começou, 30 anos de idade, quando ele começou o ministério, dizendo que aos 12 anos, ele já estava tendo um papel pessoal de relacionamento com Deus, de propósito de vida, que ia determinar toda a sua história, toda a sua ação no plano de Deus. E assim nós terminamos o capítulo 2 de Lucas, percebendo que Jesus, com 12 anos de idade, o Filho de Deus, certo? Já estava tomando algumas atitudes que o colocavam mais perto de Deus, na casa do Pai, para cumprir a sua missão. Talvez você precise entender como que a sua missão, o seu propósito na vida serão definidos, ficarão mais claros quando você estiver na casa de Deus. Quando você estiver realmente na presença de Deus, se colocando numa busca a Deus que te coloque cada vez mais perto do pensamento de Deus, dos caminhos de Deus, da vontade de Deus, através da palavra dele. E assim o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, vai trabalhar em nossas vidas para que esse plano não seja apenas revelado aos nossos corações, mas que a nossa vida faça sentido. E o Espírito Santo faz a nossa vida ter sentido. E nós estamos apenas no capítulo 2 de Lucas. Você imagina nos próximos 5, 10, 15 capítulos, quantas coisas mais nós vamos descobrir? Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima aula, começando o capítulo 3 de Lucas. Até lá!